Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol. E eu sou a Karina Pirró. E estamos aqui com um participante, um convidado muito especial, Alan. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo para a gente falar sobre Mindfulness. Exatamente. Vamos falar dessa coisa que todo mundo acha que é Meditação, né? Você vai ensinar a gente a abraçar a árvore hoje? Não ainda, é o próximo passo. Conta um pouquinho pra gente, vocês estavam falando previamente que vocês se conhecem, né? Ela teve acesso ao seu conteúdo através do TikTok. Isso. E você disse essa frase que tem muita gente que acha que você vai ensinar realmente algo muito fora, né? Sim. Como abraçar a árvore. E o que você ensina, então? No final, assim, né? A maioria das pessoas, a primeira pergunta é, Alan, me explica o que é Mindfulness. Aí a primeira frase é, não é meditação. Né? Não é só meditação. Porque o Mindfulness, ele é a capacidade de você manter a sua mente presente. Então, existem várias formas, né? A meditação é uma delas. Existe a respiração, existe as técnicas Mindfulness, né? O que a gente chama de aceitação, não julgamento. Então, existem atitudes Mindfulness também. Então, é isso que eu ensino para as pessoas, né? O poder da mente presente, o que ela influencia na nossa vida. Então, eu uso o Mindfulness no final para ensinar as pessoas a terem mais performance. Né? Claro que a meditação ajuda, né? E os ansiosos de plantão, não é muito recomendado que você já comece na meditação, por exemplo, né? Até por pesquisas de Mindfulness. Não é recomendado que você comece, porque uma pessoa muito ansiosa, se ela fechar o olho agora, ela fica mais ansiosa, né? Então, é como se a gente tivesse que ir desacelerando aos pouquinhos. Então, tem outras técnicas, outras atitudes, que isso ajuda em todas as áreas da vida, né? Então, o meu trabalho hoje é esse com Mindfulness. É ensinar para as pessoas o poder da mente presente e como isso influencia no resultado na vida pessoal, profissional, relacionamento, financeiro, né? A pessoa consegue desenrolar a vida. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu recente. A gente teve curso com um neuropsicólogo e uma neurologista sobre imagiamento cerebral e um aparelho específico que chama REAC. E no imagiamento cerebral, eles colocaram alguns eletrodos na nossa cabeça para conseguir ver as ondas cerebrais, tá? Então, tem sempre uma predominância de um tipo de onda, né? Tipo de onda alfa aqui, beta aqui, enfim. E o que eu achei muito interessante que você falou aí para os ansiosos de plantão é que a gente, para fazer esse imagiamento, precisou, num momento, ficar com o olho aberto, quietinho, e num momento fechar. E na hora que a gente fecha, vira um caos o desenho né? Muda completamente. Uma pessoa que é muito ansiosa, no momento em que ela fecha o olho e ela não sabe ainda se acalmar, é um caos, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que os efeitos do Mindfulness, eles começam com 8 semanas, né? Porque você entende, começa a desacelerar, até o efeito fisiológico mesmo, né? Então, a capacidade de você respirar direitinho, o batimento desacelera, né? O sangue também vai mais devagar, então você começa a ir desacelerando mesmo. E aí você começa a curtir mais os efeitos, né? Mas você pegar uma pessoa muito ansiosa e mandar ela fechar o olho agora, ela fica desesperada, né? Porque tem a coisa que a gente falou aqui no comecinho, antes, aqui no off, do ego, de o que os outros estão pensando de mim, se eu fechar o olho aqui agora, o que as pessoas estão pensando de mim. Então começa a vir milhares de pensamentos e a pessoa fica muito mais acelerada, né? Então por isso que Mindfulness às vezes não é recomendado, meditação, por exemplo, Mindfulness não é recomendado logo no começo. Por isso que eu falei, existem atitudes Mindfulness, né, que você pode praticar. Uma delas, por exemplo, é o não julgamento, né? Que é a capacidade de olhar para as pessoas, para as coisas e não tirar nenhuma conclusão. E aí isso vai ajudando você a desacelerar. Né, cara? Não à toa que as pessoas muito ansiosas têm dificuldade para dormir. Porque se a gente for pensar que esse processo de pegar no sono, né, muitas vezes exige que a gente fique ali um tempinho com o olho fechado, até que o sono venha, geralmente é o que acontece, né? A não ser que você esteja usando uma droga, você vai fechar o olho, você vai dar uma vagada e o sono vem, né? Sim. E talvez esse vagar, ele vá te levando para um lugar tão caótico, desesperador que você não consegue, enfim, porque você precisa estar em relaxamento, né? Senão o sono não vem. E tanto que no Mindfulness tem uma técnica legal, se eu puder dar uma dica, né, pra galera. Todas. A gente chama de body scan, né? Que no final é o escaneamento do corpo para ajudar a dormir. Então, basicamente, é praticar a respiração consciente, né? Prestar atenção na respiração. E conforme você vai soltando o ar, você vai adormecendo cada parte do corpo. Então, isso ajuda muito os ansiosos. Por quê? Porque não é aquele... Eu tenho que fechar o olho e dormir, né?
Tem gente que começa no pé, vai pra perna, conforme vai subindo, de repente a pessoa já pega no sono. Porque não deita relaxada, né? Então pensa que o ansioso, ele deita tenso, né? O corpo. E muita gente acha que não dorme tensa, né? Que não deita tenso. Mas na hora que você faz o exercício, você começa a descobrir que você estava tenso na perna, nas costas, no ombro, às vezes no peito, às vezes no bumbum, em todas as partes. Você percebe que você estava mais tenso do que deveria. E aí você começa a encaixar no colchão aí que você dorme. Então o body scan é uma técnica que não é meditação, mas já ajuda também no dia a dia. Foi muito dormir, legal, né? porque eu acho que, na verdade, ela te faz tirar o foco. Exato. Né? E quando a gente fala de crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente faz até para tratar é desfocar aquilo. Porque se você chega para a pessoa e fica, ai, fica calma, você piora. Piora, né? Então você tem que, na verdade, tirar o foco daquela crise, até que você vá. Lógico, tem uma série de questões que estão vinculadas com aquilo, mas esse desfocar é muito importante, né? Sim. Eu fiz um podcast, participei de um podcast do Lutz, e eu falei lá que o ansioso, quando ele não consegue, óbvio, né, controlar a mente, porque ele não vai conseguir, mas ele fica tentando acalmar. Ai, acalma, não consegue acalmar. Sim. Falei que uma das técnicas é volta pro corpo, né? Porque se boa. você não controla a cabeça, pelo menos o seu corpo, você tem alguma coisa física para prestar atenção, como o body scan que você falou. Exato. É uma ideia. Tirar o foco, às vezes, do problema, do Isso. negativo, do pensamento ruminante, né? Você tá olhando, assim, pensando e falando, meu pé, eu acho que ele não tá legal. Acho que, né, minha perna... Você tá pensando em outra coisa, assim, que é meio subjetivo, sabe? Não vai fazer muita diferença. E eu digo que o mindfulness, não só a ansiedade, ele meio que cura as doenças do futuro, as emoções do futuro, né? A gente conversou isso na live com a Ana, que eu falava assim, porque pensa racionalmente agora, né? Se a gente fizer um processo de mindfulness, de autoconsciência. O que é ansiedade na teoria? É eu ansiar algo no futuro, né? Minha cabeça escapar daqui. Então o que vai ser do meu trabalho, do meu relacionamento, do dinheiro, das contas. É quando a sua mente sai do presente e vai pro futuro. Então é meio que uma antecipação. O que é o medo também, né? Que as pessoas sentem muito medo, às vezes trava para fazer qualquer coisa, é o medo. O medo é uma antecipação de uma dor no futuro. Então eu ficar pensando, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Será que vai funcionar? Será que não vai? O que é uma expectativa também? Que é uma coisa que gera muita frustração nas pessoas, né? É eu esperar algo de alguém, de uma pessoa, de uma situação. Então, muito do ansiedade, medo, expectativa e pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É eu pré-ocupar minha mente com uma coisa que nem aconteceu ainda. Então, todas essas emoções, elas cessam quando você está com a mente no presente, né? Então, o grande barato de você entender de mindfulness é que você entender a lógica de como ele funciona, né? Então, você fala assim, então não existe ansiedade no presente. Sim, não existe. Né? Só quando a sua mente escapa. Só existe medo quando a sua mente escapa. Só existe preocupação e expectativa quando a sua mente escapa. Então, quando o aluno, o paciente, alguém entende isso, automaticamente a pessoa fala, caraca, então esse negócio de eu respirar e prestar atenção no meu corpo faz muito sentido. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho, sei lá, quantos anos como não só psicóloga, mas paciente também, porque eu fui legal. bastante tempo atendida, óbvio, né? Mas eu tava pensando isso, esses dias eu acabei de voltar de viagem, fiquei 18 dias com a minha família viajando, e óbvio que dá coisa errada no meio do caminho. E eu fiquei pensando, caramba, como eu lido bem com as coisas que dão errado, e eu fiquei fazendo um processo, por que eu lido bem e o que eu posso ensinar para minhas filhas, né? Sim. Que eu tenho uma filhinha mais ansiosa, a outra mais tranquila. A mais tranquila já entendeu o mecanismo do pensamento. Legal. E o que acontece, que eu percebi, assim, ficou mais nítido. Então, a gente pegou um trem, a gente ia para um outro país e choveu muito e alagou o trilho do trem. E a gente teve que descer num ponto e ficamos lá 4 horas sem saber o que ia acontecer, porque a cidade era minúscula, então a gente não sabia se tinha hotel, não existia nenhum Uber, não existia táxi, porque os táxis que tinham, as pessoas que moravam lá já pegaram, não tinha carro para alugar, ou seja, a gente não sabia o que ia acontecer. E eu vi meu marido ficando nervoso. E óbvio, ele tá preocupado com a família, com as filhas e tal. E eu tava assim, tipo, vendo o que eu ia tomar de café, O que tem perto aqui, né? Que cidade que é essa? Onde ela tá no mapa? Posso aproveitar para responder meus seguidores, meus Tem directs, Wi-Fi, né? Tipo, Tem Wi-Fi? 4 horinhas aqui de tempo que eu não tava prevendo, né? 4 horas é bastante, sentar num lugar que não tem nada pra fazer, né? Sim. Mas aí eu fiquei conversando, que as minhas filhas foram vendo meu marido ficar nervoso, que ele falou, só tem uma notícia ruim pra dar, acabaram os Ubers, tem não sei o quê. E aí, a hora que ele afastava, eu falava, olha,
vamos lá, meninas. Tá tudo bem. A gente tá aquecido. A gente tá numa cidade. Vai ter lugar pra gente dormir, mesmo que a gente tenha que pedir alguma coisa. É uma noite. Vai abaixar essa... Tipo, tá tudo certo aqui agora, né? Sim. Então, eu punha muito isso. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo, porque a gente vai arranjar um jeito. A gente não sabe qual, mas vai arranjar. Sim. E eu falei, aí até depois eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu brinquei com elas, eu falei, vem cá, me dá a mão aqui, vamos pensar que vai dar tudo certo. A gente vai pegar esse trem e todo mundo fala que como que é, que pensa positivo, vai atrair. Aí eu abracei elas aqui, vamos lá, brincando, Sim. tava brincando com elas. Vamos pensar, vai abaixar essa água desse trilho e a gente vai pegar o trem. Aí chega meu marido, acho que tem uma chance da gente pegar o trem porque já liberou. O pensamento positivo funciona. Era uma brincadeira que a gente estava fazendo, mas eu tô brincando com essa situação, Sim. que é o que a gente vive todo dia, né? Um boleto que você não consegue pagar, uma conta que chegou, um filho que se machucou e o desespero que dá, porque você quer já ter a resposta, Sim. né? Mas isso que você está falando é genial, né? O que você fez é o processo de autoconsciência. É parar e refletir. Que é o que menos as pessoas fazem no dia a dia. Porque o que acontece, né? Por exemplo, no caso do seu marido, a hora que o estresse sobe, esse racional todo de parar, pensar, refletir, tá tudo bem, isso vai embora, né? Porque o consciente aqui desorganiza muito. Então, o processo de autoconsciência do Mindfulness, o que eu tento ensinar para as pessoas é que é bem simples assim como você fez. É parar e falar. Existe uma frase até do budismo que é assim, né? Se o problema tem solução, tudo bem, porque tem solução. E se ele não tem solução, tudo Não bem, é um problema. porque não tem solução. Não, e eu já ouvi, Isso é muito tipo, bom, não hein? é um Não é? problema. Porque se for um problema, ele tem solução. Se não tem solução, não é um problema. Exato. E aí, qual é o ensinamento legal do Mindfulness? É que isso é uma fração de segundo. Não é uma técnica que você parou, sentou, meditou, ficou meia hora olhando com os olhos fechados, respirando. Não, você simplesmente parou um pouquinho e fez. Tem solução? Beleza. Mas se não tem, a gente vai dar um jeito. Isso é um pensamento. Você controlou seu pensamento em 2, 3 segundos, assim. Então, por isso que eu falo que é tão poderoso, Sim. né? A capacidade de você parar, ajustar, ressignificar e seguir. Uhum. Então, eu falo que o ROI é gigantesco, né, disso. O retorno sobre o investimento. Porque Sim. são 20 segundos de reflexão. Você parou um pouquinho, viu suas filhas, marido, tal, calculou e saiu uma outra reação. Eu falei para a Ana que eu fiz eventos do Tony Robbins e hoje eu faço parte da equipe dele. E uma frase que ele fala muito é 10% é o que acontece. 90% é como você vai reagir ao que acontece. Então, o que isso quer dizer, né? Assim, problema todo mundo tem. A diferença é como é que eu paro, ressignifico, ajusto e como é que eu vou reagir. Isso vai fazer toda a diferença. Né? Então, por isso que eu falo que Mindfulness é muito subestimado. Porque parece, assim, o cara está ensinando a respirar. O cara está ensinando um negócio de não julgamento. É uma coisa muito subestimada. Mas olha o poder que tem, né? De mudar toda uma situação porque você refletiu 1 minuto, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí do preconceito que existe, porque eu acho que quando a gente fala de alguns conceitos, tipo não julgamento, dá a impressão de espiritualidade. Sim. Né? E aí, talvez... Só que eu queria muito que você trouxesse a questão da base científica. Porque, por exemplo, a gente tem mindfulness hoje dentro das empresas. A gente tem cursos, tipo assim, de neuropsicólogos, de pessoas que, tipo, dentro do RD, que é tem mindfulness. Ou seja, a gente tem tanta validação científica e eu queria que você trouxesse isso, assim, um pouco do que você sabe a respeito de transtorno mental e uso de mindfulness, inclusive para pessoas que têm transtorno obsessivo-compulsivo. Sim. O que eu vejo, assim, né? O Mindfulness, ele entra no campo da técnica mesmo, assim, né? De uma técnica que você pode usar e tem várias comprovações científicas. Quando a gente está falando de transtorno, tudo mais, claro que tem os patológicos que a gente fala, né? Gente, tem gente que tem ansiedade ali, depressão química, que aí trata com remédio e tudo mais. A gente está falando aqui dessa ansiedade da globalização, do excesso de informações, rede social o tempo todo. Essa ansiedade que a gente fala aqui, é essa depressão que a gente fala aqui, né? Mas, cientificamente, tem muita coisa legal que explica o Mindfulness como uma ferramenta que você pode usar no dia a dia, né? E de associação também, né? Sim, nada impede com que você certeza. use o químico, mas que você também use a Exatamente, técnica, né? exatamente. Né? Porque a gente evita falar o extremismo, né? Até contra o Mindfulness, isso, você ser extremista, falar assim, todo ansioso, se respirar direito, vai... Isso é uma ilusão, porque tem gente que tem, né, um problema mais sério mesmo, né? Uma crença muito aprofundada e tal. É um trabalho diferente, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de não julgamento, o que é isso? Porque a gente conversou aqui no comecinho. O não julgamento
eu sempre tenho que explicar isso para as pessoas, que não é zero julgamento. Né? Se você vê uma pessoa com a arma na mão apontando para você, você vai julgar. Você vai olhar, você vai falar, caramba, acho que vai acontecer alguma coisa aqui. Mas o não julgamento, o que é o exercício, por exemplo, para você praticar? É a capacidade de você olhar a situação e perceber que você está reagindo por uma suposição. Então por exemplo, a gente está olhando ali o Vitor, vai que ele olhou com a cara estranha para mim. E aí eu já julgo e falo, esse cara não foi com a minha cara, então já vou tratar ele mal. Isso é o não julgamento. Aí você para e pensa, por que eu vou tratar ele mal se ele pode estar com um problema? O computador pode não estar funcionando, o celular dele pode ter dado um problema, ele recebeu uma notícia ali no WhatsApp. Tá com fome. Ele tá com fome, ele tá com sono, sei lá, pode ser qualquer outra coisa, entende? Então, o não julgamento não é zero julgamento. É a capacidade de você perceber que o seu ego tá começando a responder e você não percebeu. Aí você se acalma. Eu falo para as pessoas, quando você começa a praticar as atitudes mindfulness, né? Por exemplo, o não julgamento é uma atitude, você tira uma tonelada das suas costas, né? Porque o tempo todo a gente tá olhando para as pessoas, para as coisas, para as situações e comparando, né? Eu não faria desse jeito. Fulano é assim, eu não seria assim. As coisas, olha lá que desorganização, eu seria mais organizado. Você fica o tempo todo nessa. E aí eu falo para as pessoas, por que o ego, né, é tão traiçoeiro? Porque ele desvia a nossa atenção de estar praticando o mindfulness, que é olhar para dentro. Então, enquanto eu estou me comparando com você, olhando o que você está fazendo de errado, olhando a cara dele, o jeito que os outros estão fazendo, eu estou me distraindo, eu estou parando de olhar para dentro, né? Que a gente fala muito do poder do autoconhecimento, é isso, né? Toda vez que o ego faz a gente ficar olhando para fora, eu perco essa capacidade de olhar para dentro. Se eu estivesse fazendo uma meditação, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, eu estaria refletindo. Por que eu estou preocupado com a vida dele e não com a minha? Por que eu não estou refletindo sobre os meus pensamentos, comportamentos, atitudes, meus resultados, ao invés de estar criticando a roupa do outro, o jeito do outro, o jeito que ele fala, o jeito que ele se veste, né? Então você vê que hoje em dia a gente perde muito tempo, às vezes, nessa coisa do ego, né? Você vê nas redes sociais. Tem gente que comenta os seus posts lá aleatoriamente, porque sim. A gente não entra E numa... falando super mal, inclusive, né? É o ego, a assim, pessoa queria que você falasse de um ponto de vista, é a expectativa dos outros. Então, essa guerra do ego é muito isso, assim, né? Então, não julgamento é essa capacidade de você desconstruir um pouquinho o seu ego e falar, deixa ele ser do jeito que ele é e tá tudo bem. Que aí entra numa outra técnica do mindfulness que a gente chama de aceitação. Essa é a mais difícil de explicar, tá? Não sei se eu consigo Fica explicar. à vontade, pode falar. Então, vamos lá. Aceitação, basicamente, é aceitar as pessoas, as coisas e as situações como elas são. E tudo bem. E aí, quando eu falo isso, 99% das pessoas não entendem. Reage. Então, se as pessoas te xingarem, você vai ficar quieto? Eu falo, Então, se a pessoa te criticar, você não vai responder? Eu falo, Então, as pessoas muitas vezes não entendem o que é essa prática da aceitação. Acha que é meio você ser um passivão, sabe? Do tipo, então você vai deixar. Você vai ser bobo. Né? Exatamente. Você vai ser bobo, você vai ser passivo nas coisas. Então, os outros vão falar mal de você, criticar você, xingar você e você vai ficar quieto? Eu falo, porque pensa assim, a aceitação é não permitir que o outro invada o seu emocional. Porque se você me critica e eu deixo você, e eu fico nervoso com isso, você está me controlando. Se ela fala mal de mim e isso invade o meu emocional, eu fico nervoso, quer dizer que ela está me controlando. Então, o que é a aceitação? É como se fosse uma blindagem emocional, né? A capacidade de entender, você me xinga, eu falo, tá bom, você provavelmente está com um problema pessoal, você não vai com a minha cara e tudo bem. Né? Eu responder a isso, eu posso... Quando eu fico calmo quando você me critica, alguém me xinga, isso abre um leque de opções de inteligência emocional, que é, eu posso não responder, eu posso chegar para a pessoa e falar, olha, eu acho que você está um pouco mal e a gente pode falar depois? Né? Vou esperar você se acalmar, a gente fala depois? Mas pensa que eu, nervoso, não consigo dar uma resposta dessa. Então, por isso que a gente fala, né? As atitudes mindfulness vão ajudando a desconstruir um pouquinho do ego, a gente vai desacelerando, e tá tudo bem as pessoas serem desse jeito, as coisas. E aí, você vai diminuindo a ansiedade, estresse. Então, eu falo que é mágico isso, né? Imagina, com uma técnica, 2 técnicas, você consegue... Ufa, me livrei daquele peso de ter que responder. Toma lá da cá, né? A gente fala. E você sabe que eu já respondi para um seguidor, tipo, inclusive foi hoje, assim. Ele colocou um negócio assim, nossa, que absurdo você falar isso, porque não sei o quê, porque da onde... Tipo assim, porque primeiro, a pessoa pega um recorte de um podcast e a gente posta um recorte. Quando a gente fala, aí
pega e fala assim, todo ansioso se respirar, só que você fala assim, tem que deixar bem claro que não é todo ansioso. Enfim, você falou no Sim. contexto, né? Só que a pessoa viu aquele recorte. Aí ela não viu o resto, ela não sabe como que você falou aquilo, em que contexto você chegou. Aí ela, nossa, que absurdo, não sei o que, não sei o que. Aí eu respondi assim, desculpa não atender às suas expectativas. Meu, ele veio no direct falar comigo. Sim. Não é isso, não é que você não tem, é que só que eu achei que não sei o quê, porque ele veio assim, que absurdo, uma neuropsicóloga falando isso, você devia rever e não sei o quê, não sei o quê, e aí eu Devia estar pensei esperando assim... um textão de volta, né? Não, e eu pensei assim, cara, tipo, era a expectativa dele, a expectativa que ele tem com relação ao que deve ser uma neuropsicóloga. É só a E tudo bem. expectativa Tem dele, um- tipo, eu não tenho que ser quem ele quer que eu seja, entendeu? Exatamente. Então a aceitação entra nesse ponto, entende? É a hora que você percebe É. também, porque isso foi uma percepção sua. A hora que você percebe que isso diz É sobre dele. ele e você não reage. Mais do que isso, você reage de uma forma até que ele não espera, né? Do tipo, poxa, né? Que pena que é isso que você sentiu. Você mudou completamente Isso a é de uma expectativa elegância, dele, né? Inteligência emocional é de uma elegância que você É. fala. A pessoa esperava um textão. Eu tenho um vídeo, não sei se você viu meu último vídeo, daquele da formiguinha. Aham, muito bom. Gente, aquilo Fala, viralizou é de um muito bom. Eu não jeito. vi. É a pessoa que faz uma caneta em volta da formiguinha, a formiguinha não sai, aí eu coloquei como crença limitante, uma metáfora. Claro, era óbvio que era uma metáfora. E aí começo, por que você não defende as formigas? Aí, quem que é? Uma bióloga. Você, isso aí, claro que é uma química da caneta, por isso que ela não sai, não tem nada a ver com crença, porque a formiga não tem crença. Gente, era metáfora. Então, aí o que eu falo, se você não praticar aceitação, você enlouquece, Enlouquece. né? Meu, Tentando principalmente responder na todo mundo, já internet, pensou? Não é, Alan? E aí, por exemplo, dentro do Mindfulness a gente fala muito isso, assim, é o que a Ana falou. Você vai entender que é um viés da pessoa. Isso. O biólogo, ele vai falar de você defender ali a formiga. O cara que é químico, ele vai falar da química da caneta. E tá tudo bem. Isso é aceitação, Isso. né? E é também. Vocês são Não psicólogas, é? você vai falar do seu viés de psicologia, você não vai Sim. falar do viés da tinta da caneta, porque não é o seu viés. Então a aceitação é meio que, tudo bem, você trabalha nessa área, você tem a sua opinião, ok. Você trabalha nessa área, tem a sua opinião, ok. É isso, sabe? É ser leve. Tem até um conceito que chama Happy High Status, eu não sei se vocês já ouviram Não. falar. É um conceito genial que só as grandes celebridades têm, assim, que eles mostram que é a capacidade de você ser uma pessoa muito autoconfiante, mas mesmo assim ser uma pessoa leve de lidar. Isso é muito difícil, né? Você ser muito autoconfiante e não ser arrogante, por exemplo, Sim. né? É uma linha muito tênue. Então, o Happy High Status, eles falam que o Barack Obama tem, a Michelle Obama, a Oprah Winfrey, né? Essas pessoas têm. Porque é aquela pessoa que ela é muito boa, mas ela é muito simpática, muito entende o ponto de vista das Humilde. pessoas, humilde. É basicamente isso. Então, o Mindfulness, ele ajuda você chegar nesse ponto, né? Que é a capacidade de refletir e falar, tá bom, é uma psicóloga, ela tem um ponto de vista de psicóloga. E tá tudo bem. Sabe Não o que eu precisa debater achava com ela, discutir. interessante? Que, como eu disse pra você, o meu sogro, ele é praticante de Mindfulness há muitos anos, Legal. estuda muito. Mas quando eu entrei na vida dele, né, que eu tô há 23 anos na família, então ele tem mais tempo, ele deve ter 30, tô viajando. Eu sou psicóloga e ele estuda não só mindfulness como meditação, Sim. mindfulness em tudo. Ele é essa pessoa que você tá falando de aceitação, de tudo, estuda Legal. muito budismo e tal. E aí eu falava, caraca, parece que a gente chegou no mesmo lugar por caminhos diferentes, porque quando você ouve ele falando, esse jeito de olhar para as perspectivas não é o nosso trabalho de TCC, é muito interessante. Mas você sabe isso. que Jung... Ah, não, ela comentou Jung isso no TCC, muito Jung legal. tem uma frase que, cara, ela é genial. Tipo, apesar da gente não ser da psicanálise, tipo... Tem coisas da psicanálise e ele diz assim... Porque ele estudando, né? Ele vai estudando a psicologia por outras vertentes, porque ele rompe com o Freud, e aí ele cria uma nova escola, porque na psicologia é assim, toda vez que alguma coisa... Ao invés da galera sentar e falar... conflito, né? Meu, vamos entrar em um acordo e ver o que não... Tipo, como é na neurociência, né? Que tem conceitos que são assim... Não, eu não aceito esse conceito, eu abro outra escola. E tal, enfim... E aí ele Egos. abre uma outra escola e aí ele vai estudando. E aí, quando ele chega na grande versão ali da teoria dele, não sei o que, ele fala, eu achei uma chave que abre todas as portas. E, de verdade, acho que todos os assuntos que me interessam, eu não consigo desvincular do que é nosso.
Porque eu acho que quando você vai estudar espiritualidade, você cai no não julgamento, Aí você vai estudar um negócio da lei da atração. Aí você cai no não julgamento. A essência é sempre a mesma, né? Cara, é a isso. essência ali, no fundo, é bem muito então, parecido tipo tudo. assim, eu acho que existe uma chave que abre todas as portas, entendeu? E a chave é não julgue, entenda que o que é do outro é do outro. Eu costumo falar para os meus pacientes, eu falava muito isso, né? Que, na verdade, quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona por uma figura idealizada. Sim. E aí, conforme aquela paixão vai passando e você vai convivendo com aquela pessoa, você vive uma fase de frustração. Porque você fala, não achei que o Alan, sei lá, comia, ele não levava o prato, deixava o prato, tipo, perto do sofá. Puxa, ele não é o príncipe que eu imaginei na minha cabeça, e não sei o quê e tal. Então, a gente vai se frustrando com essa realidade que ela deixa de ser o campo da idealização e passa a ser o campo da realização, do real ali. E a gente se torna maduro o suficiente quando a gente entende que eu te amo apesar de. Então, assim, eu não tenho mais a mãe idealizada, que é aquela, né, mãe da infância, e nem a mãe odiada, que é a mãe da adolescência, que a gente começa a conflitar. E na fase adulta, você entra numa relação madura em que, tipo assim, é o que você falou, eu te aceito como você é. Tipo, eu não quero mudar minha mãe, eu não quero mudar meu marido. E tudo bem, né? Eu quero que eles sejam eles. Mesmo que tenha coisas neles que, tipo, de repente não venha de acordo com tudo que eu acredito. Agora. No Mindfulness, a gente fala que todo sofrimento é causado pelo ego. Uhum. Porque o ego é isso que você falou, quando eu me comparo com o futuro, quando eu me comparo com o passado. Quando você está no estado zero, né? Você não tem esse julgamento, essa coisa de olhar para o futuro, olhar para o passado, ficar comparando. Eu deveria ser. Eu deveria ter feito, eu deveria... Olha lá, né? e é uma coisa que a Então, Karina sempre fala. no Mindfulness, o que a gente fala? Quando você chega no ponto zero, que é o estado 100% presente, não existe mais o ego. Você simplesmente dissolveu o ego, porque eu não estou me comparando com o futuro, com o passado. Né? Então, ela dizendo isso, ela falou assim, quando você falou, né? Tem muita briga dos psicanalistas e tal, essa coisa, de inventa a escola. É isso, você vai ver que todo sofrimento, toda ego, confusão... É uma questão de ego, né? Tem um conceito, eu não vou lembrar agora, que meu sogro ensinou. Eram 3 conceitos do budismo, tá? Mas eu vou falar um deles sem dar nome, porque eu não lembro do nome. Sim. Que eu acho que é impessoalidade. Não sei se... E eu gosto muito quando ele fala isso. Do jeito que ele me explicou, fez todo sentido com o que eu acredito, né? Então, assim, esse copo é só um copo, tá? Mas, em algum momento da minha vida... Como eu comprei, eu falo que ele é meu copo. E a gente tem o costume de achar que a gente sofre por conta do eu e do meu, tá? Então, eu vou falar do meu. É meu copo. E aí, você usou o meu copo. E aí, a gente começa a sofrer. Desde pequeno. O seu amigo pegou o seu bonequinho, que era meu boneco. Era o boneco. E se tornou meu boneco. E no momento em que eu vou achando que as coisas me pertencem, porque no budismo as coisas não te pertencem, né? Simplesmente elas são. Mas você acha que é seu e você joga todo o afeto nesse objeto, pronto, a hora que você pega meu copo, você tá levando parte minha. Então, eu dei o exemplo do copo, mas eu vou dar um exemplo que é muito comum na nossa sociedade, por exemplo. Você nasce numa família e seu pai te coloca lá, sei lá, uma camiseta do Palmeiras, que é só um time. Mas, de repente, ele é o seu time. E aí, você se identifica tanto com aquilo, que daí, de repente, em algum momento da sua vida, você pode estar num estádio, batendo numa outra pessoa, porque ela não torce para o seu time. Então, ela está errada, porque o certo é o meu time. Quer dizer, era um time só, era uma camiseta. E aquilo tudo se criou uma história que se envolveu com você. Então, se a gente for olhar, o meu... Né, que tem a ver com ego, já é motivo de sofrimento. Sim. E o eu também, o exemplo do eu é a minha opinião, é o que eu acho. E como você disse lá no começo, é a hora que você começa a sofrer dizendo, ela não fez isso e deveria ter feito, porque eu acho que ela deveria ter feito. E o que eu acho... Você um sofrimento por achar, né? Por querer. Então, eu gosto muito desse conceito do eu e o meu. Amei isso. Porque a hora que você... Vou levar pra minha vida. Então, a hora que você porque aprende... Porque a minha mãe, é o meu marido, é o meu, né? É o meu psicólogo, é a minha amiga. Né? E, tipo, minha amiga. Cara, isso tem muito ciúmes de amigo.
Né? Tipo assim, É. como se... Ai, É você minha, não é só porque é minha minha. amiga, não pode ser de mais ninguém. Sim. Deixa ser, é minha amiga, da Carla, da Beatriz, e tá tudo certo, Daí né? a pessoa vai falar, nossa, mas você fala isso porque não é do seu marido. Você vai deixar seu marido... Ele não é meu. Assim, Não, A não hora é que- assim. A gente gente, tem, por favor, tem né? padrões com relação a ele é de viver... todo mundo, você não quer dizer isso, né? Nós vivemos uma relação monogâmica porque esse é nosso acordo. Ok, Isso, um é um acordo meu e acordo. dele. Ok. mas ele continua Mas não ele sendo continua seu. sendo o profissional, ele continua sendo o publicitário, o filho, não sei, ele não é meu. Ele não é meu. E se Então ele ele quiser vai ir ter vários embora, papéis. Também ele não é. pode Sim. ir. Exato. Eu acho que aqui vale a ressalva de que eu sempre explico para os alunos que é isso. Quando a gente começa esse tipo de assunto, parece que a gente é muito louco, né? Parece, né? Assim, Porque é muito não fora, é fora do paradigma. Não é cara. possível que a Cá seja tão plena de deixar as pessoas serem como elas são, a Ná deixar o marido dela ser como ele é. Não é possível. Parece que é inaceitável você a ser pessoa uma fica pessoa nervosa, assim. ela reage, né? Então, mas é o que a gente fala no Mindfulness é muito isso. Quando você se torna uma pessoa consciente, você entende que é possível essas coisas. Isso. Igual a inteligência emocional. Tem gente que fala assim, eu não vou deixar me xingar. Se você me xingar, eu te xingo, entendeu? Se você gritar comigo, eu grito com você. Não parece que é normal a pessoa falar mal de você, te criticar e você falar, tudo bem, cara, é a sua opinião e a hora que você tiver mais calma a gente conversa. Parece que é impossível fazer isso. Ô, Alan, É. posso trazer Mas isso uma é muito de uma coisa? pessoa consciente, entendeu? A hora que você Isso. chega nesse É estágio... treino, né? Vamos dizer que é treino. Eu não Exatamente. aprendi isso de uma hora pra outra. Eu Exato. quero trazer aqui uma coisa que pode ajudar as pessoas, mas que, de repente, pode servir pra vocês, na vida pessoal de vocês e nos atendimentos, Claro. enfim. A minha mãe falava uma frase quando eu era criança, dessa coisa do xingar de volta, porque eu acho que criança tem muito isso, né? Ah, não sei o que brigou e eu vou brigar, não sei o que. E ela falava que carroça vazia faz barulho. Genial, é isso. Nossa, boa, hein? Não é? É isso, E né? ela sempre me falou isso. Então, até hoje, eu penso nisso. Assim, tipo, quando me dá vontade, eu penso assim, só xinga e só quem é vazio por dentro. Então, carroça vazia faz barulho. Sim. Tipo, porque se a sua carroça estiver cheia, se você estiver cheia dos teus valores, dos teus ideais, daquilo que é... Você não precisa sair fazendo barulho. É isso aí. Né? Tipo... É o que a gente tá falando aqui do Nossa, eu negócio... vou tatuar aqui, ó. É. Carroça vazia faz barulho. O que é Anota legal... essa frase pro Tá bom. nossa caneca. E o que é legal é que é o que a gente tá falando aqui. Muito se perde tempo e energia com o ego de o outro, a discussão. E isso que ela tá falando é olhar pra dentro um pouquinho e falar, cara... Eu vi o Karnal falando uma coisa genial também, né? O cara me xingou de careca. Se eu sou careca, tudo bem, eu sou. E se eu não sou, tudo bem, eu não sou. Mas, de novo, né? Parece que é uma coisa de maluco você pensar esse tipo de coisa, né? Que não é normal você pensar assim. Se me xingou, eu xingo de volta, cara. Eu não vou levar desaforo pra casa. Essa coisa, né? Eu vou deixar quieto, vou deixar falar assim de mim. Parece que não é possível. Mas é o que você falou. A hora que você treina, a hora que você consegue treinar esse músculo da mente, Isso. de ficar consciente, é como se fosse uma armadura que você cria. Aí a pessoa te xinga, você fala, calma, amortece, deixa eu ver o que eu vou responder, reagir, merece, não merece, vou ficar quieto, não, vou gritar de volta, não vou. Você calcula melhor, né? Então eu acho genial quando você entende esse tipo de conceito que você tá falando, né? Por que você caiu nesse universo do da onde mindfulness? Isso é muito doido, tá? Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. É uma quebra de paradigma. Eu sou formado em tecnologia da informação, pra vocês terem uma Ah, noção. tudo bem, meu sogro é engenheiro, então tá Boa. tudo certo. É porque no mundo normal, se você é de exatas, você não pode ser de humanas. Você tinha que ser budista, né? Existe um muro da crença global que se você é de exatas, você não é de humanas, né? Isso. Então, eu consegui quebrar um pouquinho desse paradigma. Mas, basicamente, é assim. Tentar ser bem sucinto. Eu fui líder por muito tempo de empresas multinacionais e eu tive times muito grandes, muitas pessoas. E eu tive um questionamento que, basicamente, era... Por que será que tem pessoas que têm resultado e as outras não? Surgiu tudo daí, tá? Então, assim... Por que tem gente que, né, funcionário que é engajado, pessoa que... E tem uma pessoa que sabe o que tem que fazer lá no trabalho, mas não faz nada, o cara chega atrasado, falta. Qual a diferença entre as pessoas? Foi esse o questionamento. E aí, isso é engraçado. Eu comecei a ler esse negócio. Por que uma pessoa faz, a outra não faz? Por que a outra pensa, não pensa? E comecei a desenhar uns rascunhos. Eu comecei a fazer meio que uma engenharia reversa. E aí uma funcionária minha falou assim, Alan, sabe essas coisas que você fica falando de mente, de foco, disso aqui lá? Isso é PNL, sabia? Eu falei, não, o que é PNL? Ela me explicou. Cara, na outra semana eu fui fazer um curso de PNL. E aí eu fiquei apaixonado, né? Então, PNL eu comecei a entender que era programação neurolinguística, de como funciona a mente das pessoas, por que elas fazem o que elas fazem, tal. Eu comecei a aprofundar. Aí quando chegou no finalzinho do curso, assim,
alguém me comentou dos livros do Tony Robbins, né? Então, alguém comentou, você já leu O Poder Sem Limites, Desperto Gigante Interior? Eu falei, quem é Tony Robbins? Eu era o... Imagina, eu sou de exatas, cara. Eu não sou de negócio de humanas aí, não sei quem são esses caras. De repente, a hora que eu li O Poder Sem Limites ali também, foi que a cabeça explodiu, né? E é Eu gosto desse do- tamanho, né? Tipo assim... Mas é é um que ele explica livraço, PNL né? de um jeito muito legal, E né? você assistiu Eu Não Sou Seu Guru? Sim. Cara, tem como não se arrepiar? Não, é muito bom, né? Não tem. E como eu fui chegando no Mindfulness, foi assim, né? Eu fui entendendo que... Aí eu entendi uma lógica que era, meu resultado, ele é fruto do meu comportamento. E aí eu ficava assim... Meu comportamento é fruto da minha fruto mente. fruto das minhas emoções. Entendi. Então quer dizer que se eu gerenciar minhas emoções, eu tenho melhores comportamentos e melhores resultados. Aí eu fui desenhando isso. Aí eu vi, resultado vem do comportamento. Beleza, entendi. O comportamento vem das emoções, as emoções do pensamento. Aí quando eu fiz Tony Robbins, ele explica, o seu pensamento vem das suas crenças maiores. Isso. E aí foi que fechou tudo, né? Imagina um cara de exatas enxergando claramente Nossa. Aí você vai ler sobre crença. Aí eu comecei a sacar. E aí, o que eu entendi, né? Lá, quando a gente chega no curso, ele fala assim, tem uma pergunta de $1 milhão que é, porque as pessoas Você sabem... fez um curso com ele? Eu fiz o curso, e aí eu virei crew do time dele, aquela equipe de apoio, e aí eu me certifiquei Tony Robbins, né? Eu fiz 5 vezes, assim, eu fui para os Estados Unidos 5 vezes e fiz. Que legal. E o que foi legal nisso, né? Lá ele fala assim, por que as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem o que tem que fazer? Aí ele fala, é a pergunta de $1 milhão. As pessoas sabem, sei lá, uma pessoa que precisa de dinheiro, ela sabe que ela precisa trabalhar, Faz fazer dieta alguma e coisa. fazer exercício físico. Exato, a pessoa Todo que tá mundo acima do sabe. peso, né? Mas não faz. A pessoa que tá acima do peso, ela sabe, assim, se der um Google agora, vai aparecer 200 páginas do que fazer. Então as pessoas sabem. Por que elas não fazem? Aí ele falava, justamente porque ela não sabe monitorar esse sistema. E lá a gente tem um treinamento com um cara chamado Master Co, que é justamente o cara que ensina essa coisa da presença mental. Que ele fala assim, tudo bem que você entendeu que o seu sistema funciona assim, crença, pensamento, estado, comportamento e resultado. Mas se você não olhar para isso, você nunca vai melhorar. Então é aí que entra o Mindfulness, que é a capacidade de eu monitorar o que eu estou pensando, falando, sentindo e fazendo para ajustar esse meu sistema de resultados. Eu preciso prestar atenção, então eu preciso estar aqui para entender o que eu senti, por que eu senti Exato. isso, que pensamento que eu tive, qual será que tá a crença. Por isso que eles chamam o Mindfulness de meta-habilidade. Então é uma habilidade que eu observo todo o meu sistema nervoso. É. Então se eu sou uma pessoa mais presente, eu observo e falo... A gente chama de metacognição, que é pensar, observar a gente show, mesmo. é isso. É isso. E, Boa. Alan, me fala uma coisa. Uma pessoa que, assim, ela quer começar do nada. Dá pra começar do nada. Eu quero começar a praticar, tá? Eu quero isso pra minha vida. Você me convenceu. Qual que é o caminho que essa pessoa deve fazer? Tipo, o que você recomenda? Que ela faça uma consulta, que ela procure... Porque se a gente colocar Mindfulness hoje, tipo, no Spotify, em qualquer... vai ter uma musiquinha ali, Sim, vai ter vai ter alguém te coisa ensinando guiada. meditação guiada. Exato. Sim. Sim. Funciona, não funciona? Qual que é o melhor caminho? Funciona, é como a gente estava falando bem no comecinho, né? Para a pessoa começar no Mindfulness, ela precisa entender a lógica, que é o que a gente estava falando aqui, o poder disso, né? Porque senão a pessoa subestima, fala assim, o cara tá falando que respirar vai dar tudo isso de poder para mim, de foco, concentração e tal. A pessoa subestima. Então, o primeiro ponto é acreditar que é uma meta-habilidade, que isso vai mudar completamente essa coisa do seu resultado. E eu sempre falo para os meus alunos, logo na primeira sessão, por exemplo, eu falo assim, cara, Mindfulness é foco, certo? A capacidade de eu me concentrar e tal. Então, limpe a bagunça da sua vida primeiro, antes de técnica nenhuma. Tem uma mesa organizada, tem uma casa organizada, tem um computador organizado, um celular organizado. A organização já ajuda você a se centrar melhor, né? Então, você vê, por isso que eu falo que Mindfulness não é meditação só. Existem várias coisas, né? Então, organizar a vida, as coisas da sua vida, ser clean, já ajuda você a ser Mindfulness. Intrinsecamente, né? Então, Sim. se eu limpar a bagunça, automaticamente eu tenho mais foco. E aí eu consigo praticar o Mindfulness, né? Então, sim, toda pessoa consegue, mas é como se fosse um detox, né? Que eu falo. Porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito distraídas, muito ansiosas e muito indisciplinadas. Que eu falei para você do presenteísmo, né? Então, eu mostro uma pesquisa, né? Que o vídeo que ela viu é isso. 47% das pessoas, uma pesquisa de Harvard mostrou, que fica em vigília, né? Fazendo uma coisa pensando em outra, então não fica presente. Elas não estão ali. Elas estão ali, mas estão pensando na hora do Chama almoço. Wandering Mind and a Happy Mind, né? Uma mente vaga, uma mente infeliz. E aí, o que eles descobriram? Que as pessoas que mais vagavam eram mais infelizes. Justamente pela lógica de que o que é felicidade? É eu aproveitar aqui enquanto acontece, né? Quantas vezes você que viajou, né? Sim, Ver as pessoas tirando foto para aproveitar depois a foto. sim. E não ali o momento que tá comendo com a família na viagem, no trem, sentando, vendo, observando, né?
Então, assim, todas as pessoas conseguem, no final das contas. E às vezes a pessoa nem tá tirando foto, mas a cabeça dela tá longe, né? É. Tipo, você tá em outro lugar e você não Ah, tá assim, curtindo, quando a gente viaja, né? a gente vê muita gente mais preocupada com a foto do que Sim. aproveitar aquele Muito, momento. muito. Assim, Muito. chegou o prato de comida, ao invés de experimentar um negócio... Ah, não, tirar foto. tira foto. Tudo Poxa, né? Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. Eu tinha um pouco de culpa, que eu falava, puta, eu não tô afim de tirar foto. Né? E assim... mas porque eu queria curtir mesmo. Eu tinha essa sensação um pouco de culpa, Não, você sabe? fica Tipo, estranho, né? Fica. Imagina, todo mundo na frente da Torre Eiffel e você... não vou tirar foto, não. É, Já pensou, né? então, Ai, Não, que- não dá, né? Ah, e você que vira ao contrário, você que é a maluca do lugar, exato. né? Então, Não, e tem uma certa satisfação, como a gente trabalha com rede social. Então, assim, eu postava umas 6 coisas por dia, mas eu podia Sim. ter postado 80 coisas, né? Tinha muitas coisas legais, mas era uma coisa de tipo... Pô, tá tão bom aqui, não tô afim de postar, né? é isso. Mas é isso que a gente tá falando aqui, né? Só dá pra praticar isso se você... Então, pensa assim, o que a Ana perguntou, todo mundo consegue praticar, é porque a atenção plena pensa que antes de ser plena, você precisa ter atenção. Então, é um músculo mesmo, é como se fosse um exercício do braço, sabe? É. Então, é um músculo que você vai treinando. Uma lógica legal que eu ensino pras pessoas é assim, ó. Alan, como é que eu sei que eu tô nesse mindfulness aí, esse músculo aí? Eu falo assim, você já discutiu com alguém e depois, no outro dia, você fala, ah, filha da mãe, eu devia ter respondido isso, falado isso, xingado, brigado. Eu falo, esse é o seu tempo de reação. Se você tivesse em mindfulness, você teria essa reação praticamente automática. Você saberia o que falar, como reagir. Mas como você está tão distraída, você deixou para pensar só 24 horas depois. Às vezes, um mês depois, você fala, ah, agora que aquele filho da mãe, eu devia ter falado isso. Eu devia ter respondido isso. Então, eu falo assim, um jeito de você medir o seu mindfulness, o seu músculo mental é isso, né? Que não é um neuroticismo. A Quanto tempo você ruminação, demora, né? Ruminação de pensamento. A É, pessoa, quanto mais não ela tem a ver com rumina, traço mais de, doente de ela é. neuroticismo, de você Total. levar o tempo, neuroticismo dentro da Isso. psicologia, é o tempo que a pessoa leva para ela voltar pro eixo. Então, Ah, toda vez é que isso. acontece alguma coisa que te abala, você vai se desestruturar. E quanto tempo você demora para se reestruturar? Tipo assim, tem gente que demora um dia, tem gente que demora uma semana, tem gente que Exato. perde um parente e vive para sempre no luto. Exatamente. Tem uma série no Netflix que é o Explicando a Mente, que tem uma fase específica só de meditação Ah, eu assisti. e de ansiedade. E ele tem uma estatística muito legal sobre sofrimento. Ele fala que as pessoas não praticantes de mindfulness, elas sofrem muito por antecipação, durante a situação e depois da situação. E os praticantes de mindfulness, o que eles fazem? Eles não sofrem por antecipação, menos, né? Eles têm um pico de estresse quando a situação acontece, mas se recuperam muito mais rápido. É um gráfico muito legal. Que é exatamente isso que a gente tá falando. Se seu Que é músculo... neuroticismo. Isso. Se seu músculo da atenção tá aqui pertinho, então o que você consegue fazer, né? Você falou, opa, aconteceu, automaticamente você tem aquele sequestro da amígdala rápido, mas você volta rápido, né? Isso. E a pessoa que é muito distraída, que é a pessoa que não tem muito controle das emoções e tal, ela demora muito para essa recuperação. Né? Então, a gente fala que o mindfulness ajuda até na dor física mesmo. A dor do sofrimento, a dor... Né? Tem gente que sente dor no peito de perder alguém, de terminar um namoro. Sim. Tem gente que sente dor física. E é cientificamente comprovado que o mindfulness ajuda nisso, né? Até Bom, a em dores fibromialgia físicas. tá aí, né? Exato. Como, tudo bem que não tem ainda uma super explicação sobre a fibromialgia, mas tá muito relacionado com esse tipo de sofrimento. Quantas horas ela passa do dia tensa, né? Mas ela não percebe, tá aqui tensa, tá tenso, a Que perna foi tá o que fazendo você assim. falou lá do Boris Kahn. Exato. São né? não horas percebe, e né? horas, né? Tensa. Não, e muita gente fala assim, pô, Alan, então você ensina a respirar? Eu falo, porque a maioria das pessoas também Respira não respiram errado. direito. É. Não vem no diafragma, não respira com calma, não solta o ar direitinho. Às vezes, quando você tá ansioso, sua respiração tá curtíssima, assim, Curtinha. né? Tá. Às vezes perde o fôlego e tudo mais. Então, isso, gente, mexe com toda a bioquímica. O Tony Robbins, ele fala isso, né? Que a respiração, ele limpa o seu sistema linfático, né? Então, ele é o lixeiro do seu corpo. Então, se você praticar 5 minutos de respiração consciente, você vai começar a sentir fome. Não sei se vocês já tentaram fazer, mas começa a fazer 1 minuto, depois 5 minutos de respiração consciente. É o lixeiro do corpo. Ele pega do sistema linfático, todas as células ruins do seu sangue e limpa. Então, assim, parece, igual eu tô falando, é só respirar? Eu falo, não, ele mexe com a bioquímica do seu corpo, ele mexe com a sua fisiologia, mexe com tudo. Por isso que eu falo que o ROI é muito grande, né? O retorno sobre o investimento, porque é só respirar mesmo. Né? São algumas técnicas, algumas coisinhas do dia a dia que você já tem, tá dentro de você. Você não precisa pedir para alguém te ajudar a fazer mindfulness.
É uma coisa que você pode fazer agora, em qualquer lugar, em qualquer posição. Você não precisa cruzar as pernas, fechar os olhos, colocar música. Não precisa. Mindfulness simplesmente é a capacidade de você estar aqui, prestando atenção aqui. Mas é o que você sempre fala, né? É o que você falou desde o começo. É treino. É treino. Não é simplesmente uma técnica que eu olho no Google. Nossa, vou fazer mindfulness. Uma Né? das... Não é uma coisa que você faz Acho do que é nada. mais que isso. Acho que é uma filosofia de vida, sabia? Exato. Ah, é. Eu acho que entra, É uma decisão, tipo assim, hein? E isso vai entrar em tudo na sua vida, assim. Não é uma coisa que, eu vou parar 5 minutos pra fazer um pouquinho. É você colocar aquilo como uma verdade dentro da sua vida e Sim. viver de acordo com aquilo, né? E Porque quando é a mais gente... do que isso. Eu tava falando pra Ana que quando eu chego nas empresas, eu mostro esse slide de presenteísmo, né? E nele o bonequinho vai ficando bem escuro. Que basicamente é... Eu falo assim, gente, Mindfulness trabalha 3 coisas para performance, que é o foco, né, a capacidade de concentrar, a inteligência emocional, que é reagir bem aos problemas, e disciplina, a capacidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E quando a gente está discutindo isso, falando de presenteísmo, que é uma métrica dentro das empresas, a gente vê que saiu uma notícia recente que 80% das pessoas não se engajam no trabalho. Então, o que acontece? Imagina, 80% dos profissionais não se engajam, então eles não têm presenteísmo, que é estar no trabalho e focado no trabalho. Né? Então, quando a gente fala de mindfulness para a performance, o que ele vai ajudar no final? Ele vai ajudar nessa capacidade de eu me concentrar mais, a capacidade de eu reagir melhor às situações difíceis. Eu treino muitas startups, né? Então é uma loucura de mudança, tecnologia, tudo ao mesmo tempo, né? Então a pessoa precisa ter o estômago para aguentar essas mudanças todas do mundo, né? E disciplina. Então, quando a gente está dentro desse assunto de presenteísmo, é isso que acontece. Eu falo que o mindfulness ele é como se fosse um detox, sabe? Então você vai eliminando as distrações, vai ficando mais calmo, a pessoa que consegue reagir melhor e vai controlando melhor os seus comportamentos. E aí isso ajuda no IDI, que a gente fala, que é o seu índice de domínio interior. Então quanto mais você controla o foco, a inteligência emocional, as emoções e os comportamentos, mais protagonista você é e Nossa, menos eu ia falar vítima isso. você vira. Eu ia falar essa palavra de vitimismo. Menos vítima você é. E se você é menos vítima, você para de achar que você tá naquele lugar sofrido porque seu chefe é uma escolha, tá ali, que Sim. você pode sair. Ou você pode ficar porque tem benefício. E aí... Por isso que eu acho que a gente escolheu essa profissão, essa coisa, porque é genial a hora que a pessoa para de ser vítima, né? Nossa. Ela vira É dona da libertador, vida né? dela. Ela vira dona. Ela fala assim, cara, eu tô aqui porque eu escolhi, porque eu posso escolher outra coisa. Né? Então, por exemplo, a gente fala de... São 3 pilares, né, que eu ensino na performance, que no final é autoconsciência, que é a capacidade de me observar. Depois eu tenho o autocontrole, a capacidade de... Opa, calma, depois eu reajo. E autodisciplina. E muitos dos atletas, as pessoas que me procuram, ou às vezes as empresas também, vêm com essa coisa de disciplina. Falar, a gente quer as pessoas mais engajadas, a gente quer a pessoa que faça o que precisa fazer. A pessoa sabe que tem que mandar a planilha, o relatório, tal, mas ela não faz. E aí, o que é legal disso? A hora que você começa a controlar melhor seus pensamentos, seus sentimentos, a disciplina é uma consequência. Sim. É isso que muita gente não entende, que é genial. Que às vezes você não tá entregando o relatório porque você quer atrasar o do outro, né? Exato. Tipo essa coisa. Não é? E olha como é legal. Por exemplo, aqui é um exercício de autoconsciência. Eu chego para os alunos e falo assim, você já parou para pensar que disciplina, que é isso de fazer o que precisa ser feito, às vezes você não faz por causa de um pensamento? Às vezes você precisa ir na academia e você fala assim, não tô afim. Foi esse pensamento que te parou. Não é que você é uma pessoa péssima, que não tem disciplina, você é um preguiçoso. Não, você só perdeu para um pensamento. Essa frase. Você falou, hoje eu não tô afim. Se você tivesse consciência, você falava, hoje eu não tô afim, mas eu vou mesmo assim. Você corrigia, o comportamento aconteceria. Quando a pessoa entende isso, ela fala, caramba, eu devia ter aprendido isso lá na infância, né? Porque é genial você entender isso, que você fala, caraca, então eu tenho realmente controle. Você perdeu para um pensamento, né? Um pensamento. E às vezes para um sentimento. E aí eu falo pros meus alunos, eu falo, gente... Vou comer o chocolate, né? Tipo assim. Sextou, igual hoje, né? Sextou. Sexta-feira, cara, dia do lixo, Dia hoje eu da posso. pizza. E eu falo pros alunos assim, já viu que você perde, às vezes, pras emoções que nem você mesmo sabe explicar? Já viu gente que fala assim, não quero fazer. Por quê? Tô meio assim, sei lá. Me explica o tô meio assim, sei lá. O que isso significa? Preguiça, né? Mas você entendeu que a pessoa nem sabe o que ela tá sentindo e por isso paralisou? É.
Então, quando eu chego para as pessoas e faço esse exercício de consciência, a pessoa fala, caraca, então eu deveria monitorar meu pensamento? Que eu falo, é psicologia, cara. Porque TCC! quando a gente pega o paciente, a gente fala exatamente isso. A pessoa fala Tá, mas assim, o que você meu pensa? chefe é uma bosta. O que é uma bosta pra você? Porque, de repente, o seu conceito de bosta é diferente do meu conceito de bosta. Então, me explica o que é uma bosta pra você. Aí, a pessoa até vai entender o que é pra ela. Porque nem ela sabe. Ela só tá rotulando, entendeu? Ah, porque ele falou assim comigo, tá. É. Aí De repente, ele não é uma Pronto. bosta, ele é arrogante, Sim. né? Pelo menos você entendeu o que você sente com relação àquilo, né? Mas você vê que tem gente que fala, tô meio assim, sei lá, acho que eu não tô É? afim. Você fala, me explique o que significa Tô meio não assim. tô afim, tô meio assim, sei lá, né? Não parece nada. Então, quando o atleta, a pessoa entende isso, ela fala, caraca, Alan, então é verdade. Às vezes eu perco pra um pensamento. Eu falo, então é esse pensamento que você tem que monitorar. O celular toca de manhã, o que você faz? Que Eu vou pensamento que ficar vem? mais 15 minutos. Que pensamento que vem? Na hora que fala assim, ai, que preguiça. Você fala, não. Aí você corrige. Isso é mindfulness. Pra performance. Por isso que eu falo que não é E só aí, meditação. O que você faz no que preguiça? Você fala o quê? Que preguiça, mas eu vou acordar? É ressignificação, né? Porque pensa assim, ó, o gatilho do comportamento não é a emoção? Eu e o penso gatilho da assim, emoção é o pensamento? Eu mereço mais 15 minutinhos. Ou eu penso assim, eu vou me despertar olhando algumas coisas que me tragam alegria pra eu querer se levantar. Eu acho que se você tiver alinhado, aí de novo autoconhecimento, autoconsciência, se você tiver alinhado com o que você quer pra sua vida, você pode ver se aqueles 15 minutos cabe pra aquilo ou se é mais um jeito de você se Dá uma ferrar, né? enroladinha. Por exemplo, né, o Tony ele fala que o ser humano só se motiva por 2 fatores, né? Dor e prazer, ponto. Então ele fala assim, se você ainda não fez o que precisava ser feito, é porque ou não doeu o suficiente ou não te deu prazer suficiente. E como é que você associa isso? Ressignificando. É isso que você tá falando, né? Qual que é o meu objetivo? É ir pra academia e emagrecer ou é ficar mais deitadão aqui de bobeira? Se for ficar deitadão de bobeira, tá tudo certo. Você ficar lá Isso. mais meia hora, não tem problema. Então ele fala, se você não levantou e foi, é porque você não instalou a dor suficiente ainda. Então, como é que funciona isso que você tá perguntando? Fala de novo. A dor é preciso passar pela dor pra você conquistar. É nesse sentido que ele tá falando? Não, tá ele falando fala que de você tem associar a dor. Você tem 2 motivos pra se motivar. Dor Tudo ou bem. prazer. Se você não fez o comportamento, ou ele não doeu o suficiente, ou tipo assim, eu tô gordão, não sei o que, mas ainda não tive infarto, dane-se. Ah, tá. Eu tenho um exemplo muito bom. Ou tipo assim, isso ainda não é motivo suficiente, que é aquilo ali. Tipo, aqueles 15 minutos, se eu levantasse 6 ao invés de 6:15, eu chegaria no consultório com uma margem um pouquinho melhor, e aí daria pra, tipo, arrumar as coisas, teria mais qualidade. Só que, na verdade, o que acontece? Não doeu o suficiente, porque eu chego em cima da hora e rola tudo. Então, eu sei que eu posso procrastinar aqueles 15, mas Sim. talvez se eu chegasse e o paciente já estivesse lá embaixo, e eu tivesse que entrar com ele com a minha bolsa, e com a marmita, e com não sei o quê, e blá, blá, blá. o paciente bravo com Ia você. ter doído. E aí, eu nunca mais ia fazer. Boa. Mas como não doeu o suficiente, então eu falo, E tudo qual o bem. exemplo É que meio você- corrido, mas dá. Eu tenho um exemplo muito bom, Entendi. por exemplo, imagina uma pessoa diabética. Uma pessoa que não pode comer doce. O que você acha que faz ela não comer o doce? O prazer de não comer? Você acha que ela fala, é ótimo não comer doce? Não. Na Páscoa, é ótimo ver todo mundo comer e eu não comer? Não. Não. Ela tem que associar o quê? A dor. A dor. Então ela fala assim, se eu comer agora, lá na frente, ficar cego deve ser complicado. Ter a perna amputada deve ser Foda. difícil. Eu precisar ficar vegetando e as pessoas me ajudando porque eu tô cego com a perna amputada deve ser complicado. Você acha que a pessoa come chocolate pensando assim? Não. Não. Então, é isso. Ele fala que é uma associação da dor. Você não precisa sentir a dor, mas você pode associar a dor. Então, é o negócio da academia. Você pode falar assim, o prazer de ir pra academia. Muita gente não tem o prazer de ir pra academia. Mas a pessoa tem que pôr a dor de ser sedentário. Então, como é que você funciona? Então, depende de cada pessoa. Nem todo mundo vai pela dor, nem todo mundo só vai pelo prazer. Depende muito de como você funciona. Você só precisa ressignificar, né? É um ajuste fino. Pô, mas isso é genial, né? Isso É é, muito muito, legal. muito legal. É muito básico, mas faz muito É uma associação, sentido, sabe? assim. É uma frase que você muda. Você fala assim, eu tô falando essa frase todo dia, eu vou falar essa outra aqui. É isso, é mudar o significado pra doer. Então pensa, o diabético, ele pensa assim, cara, obrigado aí pelo doce, Ou, tipo mas... assim, não aquela- ficar Até cego. eu tô com vontade, mas... O clássico, né? Tipo assim, eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer. Aí, por que você quer emagrecer? Porque o médico falou que eu já não, tipo assim, tô 20 quilos e que não sei o que e tal. Então, eu tenho o quê? Né? E aí, tipo assim, e você quer chegar lá e ter um infarto, não sei o que, não sei o que? Não. Então, não foi o médico que falou, você quer.
Tipo assim, deixou de ser você tem pra eu quero, Sim. né? Tipo assim, eu não quero ter isso. Então, passou a ser a minha vontade, porque senão dá a impressão de que, o Alan falou que eu tenho que emagrecer. Que O eu Alan falou que eu tenho. tenho que respirar bem. Porque Exato. isso limpa meu sistema linfático, né? E o conceito que ele complementa genial sobre dor e prazer, assim, pra falar de disciplina, porque todo mundo me chama no final das contas assim, Alan, eu falo pra pessoa que ela tem que fazer, mas ela não faz. O nutricionista me chama, o outro me chama, fala, cara, o cara de finanças me chama e fala, o cara sabe que ele tem que economizar, mas ele não economiza. O cara sabe que ele tem que investir. Então, no final, é tudo sobre fazer pra ser feito, né? O Tony ensina uma coisa genial de dor e prazer, que ele fala assim, você não precisa sentir dor o tempo todo. Porque pensa assim, existe um conceito que a gente chama de mind shift, que é a hora que a dor vira prazer na nossa cabeça. Por exemplo, uma pessoa com o corpo super legal, que vai sempre na academia, você acha que pra ela ir na academia é dor ou prazer? Prazer. Porque na cabeça dela, Já Ela mudou. já associou aquilo como algo positivo. a pessoa que tá cheio da grana, você acha que pra ela economizar é uma dor? Não. Pra quem que é uma dor economizar dinheiro? Pra quem não tem Pra quem nada. não tem nada. Então ele fala assim, a dor ela é temporária, entende? Até sua mente começar a associar que aquilo é um Achar prazer. um prazer naquilo. Vê um resultado, sobe sua confiança, a sua cabeça muda. Uhum. Então quando a gente, por exemplo, quando eu tô treinando um atleta, treinando uma pessoa que precisa ter mais disciplina, eu falo, você não precisa imaginar que a disciplina é uma prisão mental, que você, nossa, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, tudo que todo mundo ensina, né? Aham. Eu falo, você só precisa passar pelo processo de dor até virar prazer. Se você conseguir isso, você ganhou o jogo da mente. E você acha que o banho É gelado isso. também pode se tornar um prazer? Porque o Tony é muito adepto disso, É, né? Inclusive, ele entra num buraco, né? É muito doido. de gelo, né? Tipo, Sim. ele é loucão, né? Ele... É. tipo... Eu acho que tudo é o que você associa, né? Uhum. A gente que estuda sobre a mente, a gente sabe o poder que tem. Se eu falar que essa água, se eu tomar todo dia meio copinho desse aqui, vai me deixar mais alerta, a minha mente vai acreditar. Claro que tem toda a coisa fisiológica também do gelo, né? Ele explica lá no curso e tudo mais. Tem toda a parte Tem, fisiológica. Dopamina. Tem, Exato, É processo de... E de você desafiar você também, né? Por exemplo, sua mente vai começar a falar não. E você vai falar sim. Sua mente vai falar não, sim, não, sim. Hormese. E você Isso. ganha. É a hormese, né? Então tem a ver com autodisciplina também, Sim, né? sim. Aguentar o que é dor Exato. pra aumentar seu limiar de dor, né? Exato, é isso. É Então você, toma 20 você banhos se gelados, sei lá, tornar um- antifrágil. É Meu isso aí. marido toma todo dia e ele fala assim... ele toma friaço, assim, Nossa. né? Gelado. E, pode estar 2 graus. E aí ele toma banho gelado, ele fala assim, cara, sabe o que é o ótimo do banho gelado? Não importa o que aconteça no seu dia, não pode ser pior do que como ele começou. Tá vendo? É o significado, você viu? Então, por isso que é legal ter consciência, né? O negócio que eu tô falando do mindfulness, porque a consciência faz você... O marido dela fala essa frase, e é essa frase que eu posso usar pra mim também. Uhum. Né? O que pode ser pior do que tomar aquele banho gelado nas costas, Nas que tira o costas. ar, né? Que você- E 2 você graus nem lá respira. fora, porque São Paulo, você sabe que às vezes, tipo Sim. assim, e você acorda às 5 da manhã, tá de vez em tá um frio, e você, aquele geladão, aí ele fala Sim. assim, não, acabei de chegar da academia, meto um banho gelado. Cara, não importa o que aconteça, pode Mas pensa vir. assim, o negócio da academia é isso, né? Quando você começa a ir muito na academia, começa a ver o corpo ficar legal, a disposição, dorme melhor, né? Tem toda uma Sim. questão química também do corpo. Você fala, caraca, isso não é tão ruim assim. É. Depois que você colocou esse A significado, própria foi. disciplina também, porque quando você, que nem você falou assim, arrumar a bagunça, né? Eu tava com uma série de pendências, tipo, e aí, por mais que a vida estivesse caminhando, até falei pra cá, eu falei, cara, eu preciso de uma semana porque eu preciso arrumar toda essa bagunça. E a sensação que eu tenho é que eu tirei um peso das costas, porque eu arrumei coisa que, não tinha que ligar, e coisa que demorava, e que eu nunca tinha tempo de fazer, não sei o quê. E aí eu fui lá e organizei e aí essa disciplina, ela também te gera prazer. Por mais chato que seja a parte burocrática, eu tenho que ligar, o cara vai me deixar 3 horas na espera, aí o cara vai me atender, ele vai falar, não é nesse setor, eu vou te passar pro próximo. Eu fui arrumando armário. Falei, eu vou ficar 3 horas no telefone mesmo, Deixando vou arrumar viva a voz aqui. todos os armários da minha casa. E foi. Sim. E foi indo assim, então, tipo assim, também não foi aquela espera que eu tava lá sentada ociosa, porque eu tava fazendo alguma coisa, quando a pessoa atendia, eu parava o que eu tava fazendo. tudo E bem, até né? a própria disciplina, ela gera prazer. Sim. A disciplina tem um efeito muito legal, porque a gente tá falando aqui do sistema nervoso no modo básico, que é a crença, pensamento, estado, comportamento e resultado, né? O fluxo que só vai. Mas existe o que você tá falando é genial, porque existe o efeito reverso. A disciplina, ela mexe com a sua autoestima, Isso. com a sua autoimagem. Então isso muda completamente, né? Tem um livro, eu até trouxe de presente pra vocês, tá? Que chama Os 4 Compromissos. Eu não sei se vocês já viram, já Não. leram. É muito legal. Que ele fala uma coisa assim, né? Seja impecável com a sua palavra. É um dos compromissos. Por que ele fala isso? Cumpra os seus compromissos, né? Falou que vai fazer, faça.
Falou que vai levar leve, falou que vai beber, beba, falou que... Ah, vamos marcar... Quantas vezes a gente fala aquele... Vamos marcar um café, vamos. Aí você fala assim, mas querendo dizer não, ou não querendo dizer sim, sabe? Então ele fala, seja impecável com a sua palavra. Por quê? Porque toda vez que você cumpre o compromisso, o seu corpo fala, opa, eu sou uma pessoa confiável. Então é como se a disciplina mandasse um comando para sua mente de confiança. E manda. Então, tem um efeito inverso também. Cara, mas só essa parte já é um super ensinamento. Nossa, porque total. contando com o que você falou, e existe uma frase que todo mundo já ouviu, mas eu acho que faz mais sentido falar agora, que você pode, pegando o seu exemplo, você pode ter a dor de ser indisciplinada ou ter a dor de ser disciplinada, porque é chato você ligar e ter que resolver um monte de pepino. Mas qual é a dor que você escolhe, né? Boa. Porque no fim das contas, ou você vai sentir dor por ser indisciplinada, ou você vai ter um processo de sentir dor para chegar. Ou você vai ter a dor de não comer o chocolate, ou você vai ter a dor de ficar cego e manco. Exato. É isso, qual dor que você escolhe, né? Eu fiz o exercício com os meninos do Pod Pizza também, muito legal, que é de autoconsciência, que é o seguinte. Você já parou pra pensar que todo mundo é disciplinado? Não. Disciplinado, não, Todo fala mundo é mais. disciplinado. Por exemplo, a pessoa que procrastina. Ah, ela é disciplinada na procrastinação. Ela é disciplinadamente deixando tudo pra depois. Boa, gostei. A pessoa que é preguiçosa, ela é disciplinadamente de não fazer as coisas. Ela não é disciplinada? É. Ela não faz aquilo todo dia. Muito Faz. bom. Isso é disciplina. E até, tipo, não quero ter rotina. Tipo, não é? Porque tem gente que fala, Então, não, no final, odeio todo mundo rotina. é disciplinado, todo mundo é preguiçoso. É o que você falou, é uma escolha. O que você escolhe? A disciplina negativa, de deixar tudo pra depois, de ser preguiçoso, ou a disciplina produtiva, que é ir na academia, cuidar da minha saúde, tal. Então, no final, todo mundo é. Aí eles ficaram olhando assim pra mim, né? Caraca, eu nunca parei pra pensar nisso. Exato, eu Mas também isso é nunca tinha parado pra autoconsciência, né? pensar. Todo mundo é disciplinado e E preguiçoso. no fim das contas, eu adorei isso que você falou, tá? Não tinha pensado, todo mundo é disciplinado mesmo, mas no fim das contas qual é a conclusão que você tira daquilo que você tá fazendo? Porque eu falo muito da conclusão. Quando você é disciplinado em ser preguiçoso, no final das contas, você vai pagar com a conclusão que você tirou sobre você. Meu, como eu sou indisciplinado. E vai pagar conta disso. É isso aí. Que é com a sua própria dor de baixa autoestima, né? Que a gente se compara com o outro. E a hora que você é disciplinado no que tem que ser feito mesmo, se cuidar, você tem uma conclusão sobre você, que é a autoconfiança, Exatamente. né? Então, E muda completamente o jogo, né? Imagina o resultado de cada um, né? é, O Tony, ele fala assim, uma coisa muito legal que ele fala, prazeres a curto prazo, se você não cuidar, vai te dar uma dor a longo prazo. Então assim, comer um lanche é legal? É, mas comer todo dia pode dar problema na saúde lá. Gastar dinheiro é legal? É, mas gastar todo o seu dinheiro pode dar um problema lá na frente. Então ele fala, prazeres a curto prazo, provavelmente, se você não problemas controlar, a longo prazo. dor a longo prazo. E o inverso é verdadeiro. Dores a curto prazo, provavelmente vai te dar prazeres a longo prazo. Essa frase é boa. Afe Né? Maria, né? Então é um jogo mental, né? Total. Escolha, né, de novo. Exato. Então ele fala assim, por isso que dentro do Mindfulness a gente fala de autocontrole. Porque assim, a gente não quer ensinar para as pessoas que disciplina é uma prisão, sabe? A rotina, fazer, não posso ver celular, não posso assistir Netflix. Tem gente que fala, é aterrorizante, né? Sim. Não, é tudo Tem equilíbrio, um né? livro em inglês que chama, que a tradução é Disciplina é Liberdade. Que é genial, porque ele fala basicamente assim, por que disciplina é liberdade? Ele fala, olha, porque se você fizer o que precisa ser feito, todo o resto você faz o que você quiser. O problema é que você não faz o que precisa ser feito e só faz o que você gosta de fazer. Então, pensa assim, né? Pô, tô no trabalho, eu entreguei tudo, fiz tudo, tudo que sobrou, faz o que você quiser. Então, no trabalho, vai tomar café. Sim. Que não era que a professora fazia com você na escola? Vamos fazer não sei o quê, dou 15 minutos pra conversar no final da aula, não era? E todo mundo fazia, porque todo mundo queria os 15 pra conversar no final. Exato. Porque era conversa sem bronca, era livre. Então, você vai começar a perceber isso. Disciplina é uma liberdade que te dá, assim. Se você já acordou, tomou seu café legal, foi na academia, tal, o resto do dia... Então eu falo assim... Tá pago, né? Exato, eu falo pros alunos. Não posso ver o celular? Eu falo, lógico que pode. Desde que você faça o que precisa ser feito. É. Então, o mantra que a gente usa de autocontrole é... Você pode fazer qualquer coisa, desde que você faça o que precisa ser feito e não te prejudique. Se você tiver essa regra dentro da sua cabeça, você vai ter disciplina. Eu tive uma diretora que falou uma coisa básica, tá? Mas assim, ela dividiu tão bem que eu achei sensacional. Às vezes o simples é o bom, né? É o que te Ela pega. falou, o dia tem 24 horas. Se você dormir 8, hein? Se você trabalhar 8, disciplinadamente, fazendo o que tem que ser feito, te sobra 8 pra você fazer o que você quiser. O problema, tudo bem, eu não tô falando, tem gente que pega 2 horas de condução, né, condução e tudo mais tal, mas tô falando, Sim. num geral,
Se a gente fizer o que tem que ser feito, sobra tempo pra fazer o que a gente quiser. Mesmo assim, É aquele isso. cara que pega 2 horas de condução, sobrou 4. 2 pra ir, 2 pra voltar, ele ainda teve 4 horas pra fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Exato. Você pode ler um livro na condução, por Você exemplo. pode. Ou você pode ouvir ficar um podcast. Ou você pode ficar vendo bobeira. É uma escolha mínima ali que vai fazer toda a diferença, né? Que é a liberdade, Exato. né? Então, quando a pessoa tem essa consciência, que é o exercício, é basicamente isso, né? Você reflete e fala, é verdade, cara. Então quer dizer que se eu fizer as coisinhas que eu tenho que fazer, o que sobrar é meu. Então deixa eu fazer logo, deixa eu fazer rápido, deixa eu fazer focado, deixa eu fazer concentrado. É isso, né? Mas a gente vê as pessoas negligenciando muito o tempo, né? Isso. E é o bem mais escasso que a gente tem. Não dá pra recuperar, né? Não dá pra comprar. Não existe Não. o Uber do Não tempo tem. que você Esse não aluga. tem. Não tem como. E nem você pode comprar o tempo do outro, né? Tipo assim, vou te ceder meu tempo, que você Sim. coloca mais horas no seu. É algo que é inegociável. E eu falo uma coisa de mindfulness no meu curso, que os alunos adoram, que eu falo assim, gente, o que eu tô tentando fazer com vocês é fazer vocês aproveitarem o presente antes que seja tarde demais. É isso. Porque você passar o presente distraído, não construindo nada, não fazendo nada, não tendo disciplina em nada, lá na frente, quando você tiver menos tempo, menos vida, vai bater um arrependimento tão grande que não vai ter como recuperar. Então, eu trago muito isso pra eles, né? É um Assim, presente ter essa oportunidade, eu acho. exato. Então, eu falo isso pra eles assim, cara, por isso que a gente fala de mindfulness, do presente, porque é um presente É mesmo. um presente. Mas a gente vê hoje as pessoas tão distraídas, tão ansiosas e tão não no presente, que eu falo pra eles, eu tô tentando chamar a atenção pra essa situação pra você não se arrepender no futuro. Porque às vezes pode ser tarde demais. Você querer aproveitar, não tendo tanto dinheiro, porque você não juntou. Não viajar, porque você não tem condições. Não conseguir, sei lá, Não cuidar da curtir sua sua família, que família. era tão importante, né? Porque tem uma galera que tá nessa vibe do não preciso ter filho, eu não preciso ter carro, não preciso ter casa, eu não preciso, só preciso viajar, curtir a vida doidado. Tem uma galera que tá nesse ritmo, né? Aí você vê, às vezes a pessoa, putz, não tive um filho, velho. É. Aí a família começa a ficar aquela tristeza. O Natal só os mais velhos, não tem aquela criança, não tem a alegria. Aí você fala, caramba. Aí será que com 50 você vai conseguir? Será que com 60? Aí às vezes é tarde Não. demais. Então, Até dá, né? Até tem formas e tal, porque não Sim. necessariamente você precisa ter um filho gerado, né? sim. Mas eu Mas é concordo, questão de assim, pensa, que, né? de que É. não é Não só sai a curto fazendo. prazo, né? Tipo assim, a gente tem que estar focado no momento presente, mas é importante a gente pensar no que a gente quer para o nosso futuro, né? Sem que isso não gere desespero. Mas eu acho que quando você tem um direcionamento, onde você quer chegar, pelo menos você tem aquela meta, né? Tipo assim, pô, eu quero uma família com filhos. Né? Sim. Eu quero uma família com filhos, assim, de repente não tô no meu momento agora de ter filhos, mas eu quero ter uma família com filhos. Show. E aí você tem, não que isso tem que ficar, eu quero ter filho, então eu já precisava ter tanto nas contas, né? Tipo assim... Ter filho custa caro, fralda custa caro, a pessoa já começa. Como que eu vou fazer? Meu Deus. E aí isso ficar te gerando já tô com não sei quantos anos e não vai... Então, assim, mas que você pelo menos saiba aquilo que você quer, porque você vai começar a se direcionar para aquele lugar, Sim. né? Não tô dizendo que tá errado, né? A pessoa, não querer e tudo. O que eu falo é, tenha consciência que agora, você vai ser porque lá na velho. frente pode bater um arrependimento e não ter mais tempo de recuperação. Por exemplo, Lógico. a gente tá falando assim, cara, né? Pô, junta dinheiro. Porque senão você vira aquele meme. Eu falo pros meus alunos, né? Então você vai virar aquele meme. Preciso juntar dinheiro, mas só se vive uma vez. Você vai ficar nesse conflito eterno, né? Cara, eu preciso juntar dinheiro, mas só se vive uma vez. Então eu vou gastar, porque eu preciso aproveitar. Mas eu não vou juntar. Então, se você não cuidar, você vai gastar todo o dinheiro, aí você não vai juntar, não vai ter. Aí lá na frente você vai falar, caramba, por quê? Aí eu falo pra eles, a minha missão é essa, é tentar evitar que você se arrependa lá na frente, porque não pensou no presente. Isso. Porque o Tony fala uma coisa muito legal, que ele fala assim, ó, cada um tem exatamente o que merece. Aí na hora isso choca as pessoas, né? Sim. Você fala assim, como assim, Alan? Eu tô sem dinheiro, às vezes tô ferrado. Pô, como assim cada um tem o que merece? Ele fala, porque de alguma forma, no passado, você decidiu algumas coisas que chegou nesse ponto. A diferença é que agora você tem a oportunidade de tomar novas decisões mais conscientes, olhando as consequências, analisando melhor. No passado, você pode ter tomado um monte de decisões emocionais, inconsciente, por impulso, por necessidade. Mas agora, hoje, no presente, você ganhou uma oportunidade de refletir sobre a decisão que você vai tomar agora, que isso vai influenciar no seu futuro. Por isso que ele tem aquela frase que ele fala, não são suas condições, e sim são as decisões que moldam o seu destino. Não importa o que está acontecendo, o que eu vou decidir exatamente agora vai moldar o resto.
Então, muita gente choca quando ele fala isso, né? Ah, você tem exatamente o que você merece. Porque a pessoa olha pra vida dela e fala, caceta. Você tá louco? Não, é Como que assim, isso também cara? é uma questão de Só que a hora que ele faz você autorresponsabilidade. refletir, ele fala É assim, isso. mas volta um pouquinho. Você tinha dinheiro, você gastou ou juntou? Você tinha, sei lá... Um Você tinha relacionamento, os você 15 cuidou. minutos. lá na escola, você que sentava na frente ou no fundão? É. Você era que estudava ou que brincava? Eram micro decisões que fez você chegar hoje. E aí ele fala, tem como recuperar isso? Não, porque é passado. O que você ganhou agora no presente? A oportunidade de fazer uma nova escolha, só que consciente dessa vez. O que vai acontecer se eu fizer isso? E se eu não fizer? Se eu tiver disciplina, se eu não tiver... Então ele fala que por isso que o presente é um presente, né? Porque é a capacidade de você agora. Você ganhou um presente de escolher E uma isso coisa faz nova. com que você não tenha dó das outras pessoas também, né? Porque, tipo assim, as pessoas elas estão vivendo exatamente a consequência das escolhas que elas tomaram no passado e elas estão no momento exato de poder mudar e alterar aquilo. Então a Sim. gente não tem que estar no papel de dó. Mas sim de apoio, de orientação, de que é diferente de você. porque vocês "Ai, devem ter coitadinha isso, da né?" Karina. Tipo, sim, porque imagina se todo paciente que chegasse e chorar junto. É, a maioria É deve chegar horrível. assim, de E coisas aí- do passado, né? Por exemplo, putz, no meu passado foi assim, E ele vai eu ficar nasci pior, assim. ele vai falar, caramba, meu caso é muito grave, que a Karina chorou, ela não, ela Sim. ficou, né? Tipo, meu, eu não Se a tenho psicóloga solução, chorou comigo, tipo é porque é tão assim. ruim, né? Sim. É, porque assim, ó, quando a gente tá falando de... O que você tá falando é muito legal, de autorresponsabilidade. Dentro do Mindfulness, a gente fala assim, independente do que aconteça, tem uma parcela que é o seu esforço. É assim, putz, eu nasci pobre. Aí você fala, tá, mas o quanto você se dedicava ali no que você fazia, né? Por exemplo, a escola era pública e tem gente na escola particular. Você fala, tudo bem, mas será que todas as pessoas da escola pública vão mal na vida? Você não tinha uma escolha de estudar mais, correr mais. Então, assim, quando a pessoa entende essa coisa do autodomínio, da autorresponsabilidade, ela puxa pelo menos 50% um pouquinho, sabe? Sim, sim. Ah, é porque eu nasci, sei lá, num lugar que as pessoas não tem, né, privilégios, por exemplo. Ah, nasci numa família humilde. Mas será que todas as pessoas que nasceram em família humilde não viraram nada na vida? Uhum. Porque tem uma parcelinha que é o seu esforço. Aí, eu fui na palestra do Obama. Se você vê a história do Obama, você fala, cara, ele era improvável. Imagina virar a pessoa mais poderosa do mundo, né? Presidente dos Estados Unidos. Era a pessoa mais improvável do mundo. Ele contando a história dele, eu nasci pobre, preto, num lugar pobre, minha mãe não me ajudava. O Tony Robbins também tem uma história muito parecida, né? A mãe era alcoólatra, Ah, o pai próprio Steve batia. Jobs, Aí você fala assim, adotado. será, né? Mas isso, eu não tô dizendo que existe uma regra. Tô dizendo que é uma reflexão de autorresponsabilidade, Vamos falar, né? eu acho até para evitar maus entendimentos, Sim. o que a gente está dizendo é que existem oportunidades. Mesmo nas piores condições, você pode fazer más decisões ou decisões melhores. Você pode usar droga, porque você está num lugar onde os adolescentes usam droga, você Sim. mora numa comunidade, ou você pode fazer parte das pessoas que, sei lá, né, fazem parte de uma ONG, está aprendendo a tocar um instrumento e de repente faz. Então a questão que a gente está falando é de que, por pior que seja o cenário, existe sempre uma opção de você escolher coisas piores para você ou coisas melhores para vocês. Sim. É uma questão de oportunidades. Acho que é isso, e né? eu quero dizer muito sobre o esforço também, que ele é intransferível, né? Eu não consigo transferir meu esforço para você. Sim. Por exemplo, eu, para aprender toda essa coisa de mindfulness, PNL, cara, eu trabalhava, estudava, trabalhava até tarde, fazia pós-graduação, um monte de coisa. Eu estudava de madrugada. Então, assim, enquanto tinha gente que estava dormindo, eu estava estudando. Então, é o esforço, né? Às vezes é o gás a mais. Isso está no meu controle. Né? Então, eu Sim. quero dizer muito sobre isso. Assim, independente da condição, tem uma coisa que é o seu esforço. Isso não dá para eu terceirizar e não dá para eu... E você se apaixonou transferir. e largou a tecnologia da computação? Não, porque hoje eu treino Ah, equipes de empresas de tecnologia para terem performance, né? ah tá. Com essa Dá lógica. aquela volta. É. Muito e aí, legal. então hoje eu atendo muitas empresas, muitas startups, assim, porque na startup é o que a gente chama do mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo, muita coisa muda muito tempo, muito rápido tudo, né? Então eu ensino dentro das empresas como ser pleno, né? Como se manter calmo no caos, que é o desafio deles, né? Porque dentro das empresas existe uma coisa que parece um paradigma, que é ou eu tenho performance ou eu tenho saúde mental. Uhum. Parece que tem um muro de novo, né? Assim, ó, um dos dois. Cara. Escolhe aí, ó. Você entrou Exato. aqui. Ou você vai ter saúde mental, ou você vai ter Verdade. performance. Verdade. Tem empresa que é E isso. o mindfulness a gente consegue juntar, entendeu? Muito bom. Porque eu falo assim, pensa, quando você tem atenção... Hoje eu tava dando uma aula de autodisciplina, tá bem fresco na mente o que eu falo do ciclo vicioso. Então, basicamente, é assim, ó.
o ciclo vicioso é quando você começa qualquer coisa sem atenção, você provavelmente vai executar aquilo com má qualidade. Então imagina, você vai escrever um texto. Se você não presta muita atenção, provavelmente você vai errar. Se você vai mandar um WhatsApp para alguém, se você não prestar atenção, se você vai conversar, não presta atenção. Então toda vez que você começa sem atenção, você provavelmente vai executar com má qualidade. Essa execução com má qualidade provavelmente vai te dar um retrabalho. Esse retrabalho vai te estressar. Porque é uma coisa que você já fez, vai ter que fazer talvez de novo, talvez mais rápido, mais urgente, porque não fez direito da primeira vez. Esse estresse vai tirar toda a sua energia. E aí você vai ficar com menos atenção ainda. Aí você vai executar pior ainda, então você vai entrar num ciclo que a gente chama de vicioso, né? Você vai entrar num ciclo que ele queima toda a sua energia. Então, por isso que a maioria dos profissionais não consegue equilibrar a vida pessoal e profissional. Porque já começa sem atenção. Boa. Então, dentro das empresas, a gente vê muita gente em reuniões gigantescas, assim, com 30, 40, 50 pessoas, todo mundo com a câmera desligada. Às vezes a pessoa tá lá, mas tá olhando o celular, tá lá fazendo outra coisa. Então, assim, tá lá, mas não tá, né? Então, a pessoa tá com 50%, tá com atenção parcial constante. Então, isso prejudica a performance. Então, o que o Mindfulness faz? Quando você está numa reunião focada, você executa melhor, gasta menos energia, tem mais disposição, foca melhor. Então, isso faz com que você execute rápido, tenha mais qualidade de vida, né? Porque não sobra trabalho para casa, não sobra retrabalho, pessoas te cobrando, te perguntando. Então, mas muitos profissionais não têm... Reduz crítica, então melhora a sua autoestima e aí vai, né? Você vê que é um ciclo muito legal, porque você fala assim, caraca... E muita gente, quando eu falo isso, fala, eu nunca tinha pensado nisso. Que só a minha falta de atenção acontece tudo isso na minha vida. Então eu falo, presta um pouquinho mais de atenção, esteja na reunião, tira todas as dúvidas lá na reunião, pergunta, engaja, levanta a mão, tira tudo. Por quê? Porque quando você for executar, você vai executar direitinho. Perfeito. Você sabe que essa atenção que você está falando, ela pode até fazer uma economia financeira, né? Porque quantas pessoas tomam banho, por exemplo, pensando na vida, e o banho já é sério, o banho poderia durar 5 minutos, mas ela faz durar 15 porque ela está distraída, pensando em outras coisas, né? Sim. Fazendo outras coisas, assistindo lá um podcast no banho, e você está gastando dinheiro, então... Para as empresas, tem uma estatística que é a cada 100 profissionais, só 25 são presentes, que é o presenteísmo. Então, quer dizer que para você ter uma equipe que performa 100%, você precisa ter 4 vezes mais pessoas. Tá vendo? É o tal do, que nessa estatística diferente, né? Do 20-80, né? 20% do lucro, né? Ou da produtividade de uma empresa 80% do lucro. 80% é feito por 20%. A lei de né? Pareto, É isso mesmo, né? E aí a gente vê muito isso. Por que então a gente dá treinamento de Mindfulness? Porque o Mindfulness ajuda nisso. A pessoa mais centrada, concentrada, com mais inteligência emocional, ela é uma pessoa que ela é mais eficiente. Então, se ela tá na reunião, ela tá na reunião. Ela não... Porque, já viu, nas empresas acontece muito isso. A pessoa sai da reunião para marcar uma reunião para falar dessa reunião que a gente falou agora. Total. Então, assim, e aí, galera, fechou? Fechou. Vou marcar a próxima pra gente discutir o que a gente falou. Fala que não, já era pra ter discutido aqui, cara. Era pra ter resolvido aqui. Então, existe um negócio que chama Zoom Fatigue, né? Que é a fadiga do Zoom. É um termo que aconteceu na pandemia, que é a fadiga de tanto ficar em reunião e me olhando na câmera ali, as pessoas ficaram exaustas, né? Então, a pessoa chega praticamente num burnout de tanto ficar em reunião. De tela, né? E aí a gente fala, né, nos treinamentos, quantas reuniões poderiam ser um e-mail? Exato. Quantas reuniões você participou que... Ou uma 15 minutos. Era. Você falava o que tinha que falar. Então, é essa muita improdutividade. E tudo isso eu associo à falta de presença, né? Porque se você tivesse a pessoa ali fazendo... Inclusive os líderes, né? Exatamente. E do líder a gente costuma falar isso, né? Se você tá falando das pessoas, provavelmente o problema é você. Até ele não tem porque consciência, a né? gente aprende que os funcionários, eles são uma fotografia, né, da empresa. Exatamente. Ali. Eles estão reproduzindo, pode olhar para cima que está acontecendo lá também. A gente fala do ciclo de liderança, né, dentro do Mindfulness, que a gente fala assim, se você tivesse prestado atenção, ou escutativa, tivesse reparado, tivesse dado feedback, comunicado bem, o funcionário estava melhor. Então, provavelmente é porque você não prestou atenção nele, por isso que você está falando que o problema é ele. É isso. Então, você vê, eu consigo trazer Mindfulness para qualquer contexto aqui, né? Então, por isso que eu falo que é muito poderoso. Ajuda na vida pessoal, profissional, relacionamento, financeiro. Por exemplo, relacionamento, né? Eu falo muito disso. Relacionamento, a base normalmente é a comunicação. Porque o inverso é verdadeiro, né? A maioria dos problemas é porque a comunicação não é boa. Aí eu falo, o que Mindfulness ajuda? Quando eu tenho escutativa, eu presto atenção no que o outro está falando, sou atento, eu escuto. Isso faz eu ter mais empatia, porque eu escuto os detalhes do que você está falando.
Eu não reajo. E quando eu tenho empatia, eu consigo comunicar melhor, porque eu tô entendendo o que você tá falando, a intenção do que você tá falando. Então, eu consigo gerenciar melhor. Isso não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com as pessoas em geral, né? Então eu falo, mindfulness faz você ter escutativa mais empatia, melhor comunicação. Então isso ajuda na liderança, no seu relacionamento, com a família, com as pessoas. Então você vê, né? Eu falo, por isso que eu sou o alucinado do mindfulness, né? Porque eu vejo que tem tanto poder e as pessoas às vezes resumem ali na internet só a meditação. Né? Muito bom. Excelente. Nossa, assunto... maravilhoso o episódio, né? Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, nossa, obrigado pelo convite. Muito bom mesmo. Muito. Obrigada Ficaria por estar aqui. falando horas. Não, é um assunto, né, que se a gente desenrolar... A gente vai ficar te devendo o nosso presente, mas a gente vai se te encontrar de novo e vai te entregar. Eu não tinha gerado expectativa sobre isso, Mas né? Mas a gente sim, é porque o nosso fornecedor, infelizmente, não entregou. A gente fez pedido, mas não deu tempo de chegar. Tudo bem. Mas a gente faz questão de te entregar, Legal, tá? obrigado pelo carinho, viu? Obrigada. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e sigam o Alan também.